Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Aos de casa, a nossa imensa gratidão também por estar aqui conosco, ligados aí a partir de suas casas. A nossa gratidão. Nós, conforme anunciamos, o mês de setembro, às quartas-feiras, estaremos dando um enfoque na obra missionária, o que deve ser de interesse de cada um de nós, porque não fosse a obra missionária, quem estaria aqui? Quem teria providenciado ao longo de toda a história a Bíblia Sagrada, para chegar em nossas mãos, estar em nossas casas, onde a gente consegue consultá-la, e tudo isso é o benefício daquilo que Jesus ordenou que a gente fizesse. E no início parecia tudo tão pequeno, tão insignificante. Os governadores da época olharam e disseram: isso não vai ter vida longa. O que esse embusteiro, que foi o que chamaram com ele em algum momento, está fazendo, a gente consegue apagar, sabe como? A gente chama esses guardas que estavam lá no sepulcro e a gente dá um dinheiro para eles, manda eles inventar uma história, dizendo: a gente estava lá, mas a gente não suportou o sono, dormiu, a gente cochilou. Enquanto a gente cochilava, vieram os seguidores dele, aqueles fanáticos, e roubaram o corpo, tiraram do sepulcro. Conta essa historinha aí, e daí a pouco isso ficou para trás. Se enganaram redondamente, porque aquilo começou a criar uma onda. Eu me lembro quando menino, tinha um açude, um lago, e às vezes à tarde a gente ia, e eu juntava algumas pedras, porque os morcegos vinham querer tirar um pouco de água, e a gente ficava, às vezes, esperando. Quando eles vinham, a gente jogava uma pedra, e quando ela batia lá no meio daquele lago, formavam algumas ondas. E aquelas ondas vinham, e à medida que a gente jogava, daí a pouco elas estavam perto da gente, porque agitava as águas lá, e aquilo vinha tomando conta de todo o lago. No final, aquele lago calmo estava agitado, porque uma pequena pedra que batia lá dentro provocava ondas pequenas, porém constantes, que vinham até as margens. Esse é o Evangelho. Todo mundo menosprezou o poder da palavra. Tentaram de todas as formas abafá-la. Porém, ela chegou até nós, porque ela é a palavra de Deus. E hoje, por incrível que pareça, depois que Jesus veio cerca de 2000 anos, quem diria que esse evangelho ia chegar inteirinho para a gente, com esse poder libertador, esta palavra que nos ressuscitou, nós, mortos em nossos delitos e pecados, de repente, recebemos alguém com uma literatura, com uma palavra,
com uma mensagem. A minha mãe contava que os pais dela orientavam a família. Diziam: olha, quando vocês observarem aqueles bodes, que eram como eram chamados, porque a Igreja Católica, através de sua liderança, dizia: eles não são ovelhas, eles são bodes. Então vocês fechem as portas. Quando eles forem se aproximando, a orientação do padre da região era: fechem a porta, não queiram conversa. E minha mãe contava que os pais fechavam e ela ficava observando entre as frechas da porta, quando eles passavam, chamados de bodes, e com a Bíblia na mão. E com todas essas orientações contrárias, aqueles homens simples, levando a mensagem, tentando entrar onde havia condição, onde as pessoas tinham boa vontade para ouvir, e eles começavam pequenas reuniões, pequenos encontros, uma perseverança. E havia um senhor chamado Salustiano Siqueira Fonte. Pela história, ele trabalhava no campo, cortando cana. Daí a pouco esse homem começa a pregar a palavra, e eu o conheci como pastor Salustiano Siqueira Fontes, lá em Gravatá, em toda aquela região do interior, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho. Eu ficava admirado de ver aquela bicicleta Monarch brasiliana, com um farol que despertava o interesse enorme da gente. Nunca tinha visto uma luz ligada. E observava que tinha um dínamo que encostava no pneu enquanto girava e produzia luz. E para a gente, no dia que ele vinha, era uma festa só para olhar para aquela bicicleta e correr atrás. Quando meu irmão pegava o maior, tinha a chance de dar uma caminhadazinha, e a turma toda gritando atrás, numa emoção enorme. Então, ele foi assim, semeando por ali, e essa palavra foi entrou no coração da minha mãe, do meu pai, todos os meus irmãos. E como era maravilhoso, criancinha, se todo mundo olhasse, diria: ele não está aproveitando nada, ele não sabe o que é isso. Mas como eu bebia, comia, me alimentava daquelas palavras, como naquelas tardes, pequenino, puxando algumas folhas de cana, não tinha condição nem de cortar geral, mas tirava as folhas que estavam mais soltas, com uma pressa enorme para voltar, e a alegria de ter à noite, sob a luz do candeeiro tremulante, no gás, alguém lendo a Bíblia, com uma dificuldade enorme, mas a gente ali esperando ouvir a palavra. E essa palavra é vida, ela é espírito e vida, e foi produzindo. E eu quero, nesse dia, iniciando o panorama missionário, ler com vocês, com a maior gratidão, um texto da Bíblia. Vamos ficar de pé e vamos ler Romanos 10, 13 ao 17. Meus queridos,
coisa boa é o coração cheio da palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Olha o que diz aí o texto, 13 ao 17. Vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês podem dizer amém? Coisa boa, não é? Salvação abundante para todo mundo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Israel não tem como se excusar, é o tema do versículo seguinte. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? Podem tomar todos assentos. Olhem, as pessoas precisam de salvação. E a salvação é quando se crê em Jesus. Agora a questão é: como que as pessoas crerão se ninguém pregar, se ninguém falar, se a pessoa não ouvir? Ela vai ficar perdida, ela vai ficar sem direção, ela não vai saber. É preciso alguém dizer, é preciso alguém levar a mensagem. E aí, se não há quem pregue, não tem como. E como pregarão se as pessoas não se desprenderem de tantas coisas e não fizer uma caminhada com esse objetivo? Se elas não forem enviadas, não chega. Olha, essas palavras foram citadas, sabe onde? Nós estamos a que distância, nós aqui do Brasil? Israel para cá, fuso horário. Qual o fuso horário de lá para cá? Cerca de 5 horas. 5 horas. Se a gente tomar um voo direto, daqui para lá, se for direto, cerca de 13 horas de voo. Como chegaria aqui? Tem parte do mundo que de lá dá 13 horas de fuso horário. Como esta mensagem chegaria aqui, não fosse alguém interessado, alguém que ama, sobretudo, que ama a Deus e, consequentemente, ama o próximo por uma razão simples. Porque quando a gente ama a Deus e prioriza Deus, Deus dispensa para nós a presença do seu Espírito Santo, e o amor de Deus derramado no nosso coração pela presença do Espírito Santo nos faz olhar para o próximo com o interesse de que ele seja salvo. E para ele ser salvo, ele precisa conhecer Jesus.
Ele não precisa conhecer uma religião qualquer. Ele não precisa conhecer algumas regras. Ele precisa conhecer Jesus. A gente precisa levar as pessoas a Cristo. E este é o desafio que nós temos hoje. Como pregarão se não forem enviados? Vocês imaginem se a gente se acomodar. Por exemplo, eu poderia concluir, já está bom. Eu me lembro perfeitamente, quando eu estava começando aqui, e eu estava ali naquele galpão, sem janela, sem piso, sem uma bacia sanitária, não tinha nada. Chegou uma pessoa muito próxima, muito nossa, e disse: você não está aposentado agora? Por que vai começar? Eu já vinha de uma caminhada aí de décadas. Por que começar agora? Se está se aposentando, por que não vai ali, né? Aí ele não chegou a dizer, mas em outras palavras, pega uma beira-mar dessa aí, faz uma casa lá e vai ficar por ali, tomando vento na cara. Mas, meus queridos, existe uma coisa que mexe na gente. O Cristo vivo. O Cristo vivo, o Espírito Santo quer salvar as pessoas. Isso só é possível quando a gente prega o Evangelho. Não dá para a gente dizer: hoje eu estou cansado, hoje é domingo, tem um aniversário. Não deixa de ter, não é? Eu hoje mesmo vim, mas tem um aniversário acontecendo, eu deixei Luzângela lá, nos representa aí, vamos dar atenção. É um netinho querido que está aniversariando. Eu poderia dizer: não, o Davi Guilherme está hoje completando mais um ano. Mas a gente não pode tirar a mão do arado, não dá. Porque cada minuto é importante demais. Tem gente perecendo porque não conhece Jesus. Uma criança saltou do prédio. O coleguinha estava muito triste. Ele esteve lá na nossa casa, esse coleguinha que perdeu o amigo, muito próximo. As pessoas não conhecem Jesus, estão sem rumo, estão sem direção, estão nas trevas, porque a luz é Jesus. E Jesus nos iluminou pela presença do seu Espírito Santo e disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então ele quer brilhar através de você. E você vai apontar para a luz verdadeira. Então, olhando para o início, não é, a gente vai ver a missão. Gostaria de frisar aqui bem rapidamente. Olha, lá no Antigo Testamento, Noé. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Que coisa! Como pregoeiro da justiça, isso sugere para nós que ele, além de estar construindo aquela arca grandiosa, que chamava a atenção de todos que estavam naquela região, e quem tomava conhecimento ficava meio atônito e dizendo: que loucura é essa? O que é isso? E a Bíblia o chama, olha, 2 de Pedro 2:5,
que é que diz? Põe aí, por favor. De igual modo, ele não poupou o mundo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, ele era um proclamador da justiça. Quando a gente lê em Hebreus, capítulo 11, e o verso 7, diz: Noé, né? Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então estava aí um homem de fé, e a missão dele, na sua missão de pregador, ele não conseguiu ganhar ninguém, mas ganhou a família. Então ele teve 100% da família salva. Você pode glorificar a Deus? Se a gente ganhar a nossa família, a gente tem um potencial enorme de ganhar outras pessoas. Porque o mais difícil é ganhar a família. O próprio Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Vocês sabiam que a Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele como deveriam. Vieram depois com uma intensidade enorme. Porém, ele estava demonstrando para a gente o quanto muitas vezes os de perto estão tão perto que não conseguem enxergar, que não conseguem dar a devida atenção. Porém, aqui estava um missionário, construindo e pregoeiro da justiça. Depois a gente vai ver Abraão, não é? A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão porque sabia que ele era um cuidador contumaz da sua própria família. Ele enxergou isso, essa qualidade, e ele o chamou para, a partir dele, construir uma grande nação, que confiasse em Deus, que conhecesse a Deus, que aprendessem com ele. E aí a gente vai ver nos seus descendentes os altares levantados, a vida devocional, a vida de conhecimento de Deus. A gente vai ver José, missionário, levado sem a mínima condição de enxergar o que seria dele no futuro, porque foi escravo, foi preso, foi vendido numa praça como um animal, levado para casa, se tornar um serviçal de alguém, pago por dinheiro, vendido pelos próprios irmãos. E tudo isso ele não perdeu a linha, foi um missionário aonde chegou e despertou pela fé muitas vidas que vieram a crer. E ele mesmo depois ganhou esses irmãos inimigos, demonstrando amor com uma sensibilidade enorme. A Bíblia diz que houve um momento no reencontro com esses irmãos que já não o conhecia,
porque havia um tempo de separação e ele estava agora numa posição de destaque, obviamente com roupas especiais, com vestes especiais, e eles não conheceram, mas José conheceu, e teve uma hora que José deu uma saidinha assim pela tangente e foi chorar escondido, separado, chorando de sensibilidade, de amor, de afeto, de carinho por aqueles que o venderam. E depois ele disse: eu sou José. E José estava ganhando muita gente naquele lugar, porque ele foi missionário na casa de Potifar. Foi missionário. Como missionário, ele assumiu a liderança ali, tinha os servos. A tentação veio, ele resistiu, porque ele é missionário do Senhor. E disse: eu não vou pecar contra o meu Senhor, e perante o meu Deus não farei. Tinha um compromisso com Deus. Missionário tem um compromisso com Deus. Resultado: foi para a cadeia. Mas na cadeia ele era um missionário. Estava tendo revelação de Deus e ganhando gente, e revelando mistérios de Deus. Obviamente, por onde ele passou, deixou um rastro de fé, apontando para o Deus Todo-Poderoso. E o próprio rei do Egito se admirou ao ver a intervenção divina através dele, e disse: não existe um outro capaz, tão capaz quanto este, que tem o Espírito do Deus vivo, para revelar essas coisas grandiosas. Depois a gente vai ver Moisés, né, enviado, manifestando o poder de Deus numa nação idólatra, de muitos deuses, anulando-os pelo poder de Deus e levando a multidão para o ponto desejado pelo Senhor. A gente vai encontrar também no Antigo Testamento Jonas, né? Deus dizendo: você vai. Ele disse: eu não vou. E Deus o encaminha, ele diz: eu vou dar uma fugida agora. E quando tentou fugir, se deu mal na sua fuga e terminou que ele foi engolido por um peixe. E lá no ventre do peixe ele começa a clamar a Deus, e a experiência está registrada, e o Deus dos céus escutou a oração dele no ventre do peixe e deu ordem ao peixe para levá-lo para o lugar certo. E o peixe teve uma náusea enorme. O peixe disse: foi um péssimo negócio engolir essa presa, se deu mal, foi intragável, como tinha sido um alvoroço na embarcação. Deu um prejuízo enorme, porque entrou na direção contrária, a carga, tudo se perdeu, uma tempestade veio, porque o Deus dos céus manda em tudo. A Bíblia diz que todas as águas de todos os rios, de todos os oceanos, de todos os igarapés, está na concha da mão de Deus. Ele dá uma balançadazinha e tudo se agita. Ele tem o controle. Diga glória a Deus. E é esse Deus que envia missionários. E aquele homem foi para uma cidade de mais de 120 mil, não é? 120? Mais de 120 mil pessoas, ímpias, miseráveis, que fazia miséria, e Deus mandou ele levar uma mensagem de destruição para aquela cidade. Quando ele começou a pregar, depois de toda essa experiência dolorosa, aí o rei da cidade, quando ouviu, disse: vamos nos humilhar. Porque quando o homem se humilha, Deus exalta. Quando ele se exalta, Deus abate. Mas quando ouviram a mensagem de Jonas, a cidade inteira, até os animais foram jejuar. O rei botou até os animais para jejuar.
não come, a gente vai se humilhar diante de Deus, porque chegou um missionário com a mensagem divina. E houve uma conversão, se humilharam, se sentaram no pó, vestiram roupas de humilhação, pararam de comer e começaram a clamar a Deus por misericórdia diante da mensagem do profeta. E aí Deus reverteu o quadro, não destruiu a cidade. Jonas ficou com raiva. E Deus precisou de dar mais umas lições. Jonas era uma peça meio complicada, não era? Cidadão complicado. Mas Deus sabe trabalhar com gente complicada, não sabe? E torná-los adequados. Ele foi complicado para trazer lição também para a gente hoje. Quando você se achar muito complicado, te joga nas mãos de Deus e te humilha, tá? E tenha misericórdia do próximo. Porque Jonas ficou de camarote, procurou um lugarzinho alto para ficar olhando para a cidade, dizendo: eu quero ver a destruição. E porque não chegou, ele ficou revoltado. Deus trabalhou nele e terminou corrigindo e salvou a cidade por causa da mensagem de um homem. A palavra de Deus na boca de um homem com esta natureza, viu? O homem desta natureza, mesmo assim, a mensagem não foi prejudicada, salvou a cidade de Nínive por causa da mensagem. Queridos, eu poderia falar da mensagem de 4 missionários escravos, tirados de lá de Judá, levado para a Babilônia. E lá, missionários comprometidos com a palavra, não se contaminaram, se resguardaram, continuaram homens de oração. 3 vezes por dia paravam as atividades, procuravam um lugar ermo e orava, voltados em direção de Jerusalém, e clamavam a Deus. E Deus começou a se revelar a esses missionários, e até o império todo teve que fazer decreto, dizendo: não há Deus como Deus desses missionários. Não há Deus que possa salvar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há. Não há Deus que revele como o Deus de Daniel. Não há Deus que seja capaz de livrar como Daniel foi liberto dos leões. Não há. Esse Deus que precisa ser manifestado. Nós estamos aqui proclamando esse mesmo Deus. Ele não muda uma vírgula, nele não há variação nem sombra de mudanças. E toda dádiva boa e todo dom perfeito vem dele. Glorifique o Senhor. E abra a sua boca. Abre bem a tua boca e encherei, é o que ele diz. Queridos, eu poderia tomar muito tempo aqui falando de uma garota. Não sei nem se ela era uma adolescente. Eu só sei que ela conhecia o Deus dos céus. Mas mesmo conhecendo o Deus dos céus, ela foi tomada como escrava por Naamã. E foi transportada de sua pátria para a Babilônia. Para o império, não é? E lá foi que aconteceu, ela foi ser
uma serviçal da casa de Naamã. E o camarada era muito famoso, o rei da Síria, não é Babilônia, não. E era muito famoso, porém ele era leproso. E como a lepra era incurável, ele estava condenado à morte. Resultado, essa menina quando viu, ela não teve nem a ousadia de falar diretamente com ele, mas com a esposa dele. Eu não sei se ele estava isolado, devido ao mal, a lepra. Aí elas, como missionária ali, uma palavra, ela disse, olha, falou do profeta Eliseu, e disse, se ele conhecesse, ele seria curado, ele teria solução, ele conheceria o homem de Deus. E a partir daquela conversa, Naamã fez uma viagem, enviado pelo rei, e foi curado, e recebeu milagre, e se converteu. Ele se converteu depois do milagre. Ele chegou para Eliseu e disse, olha, me permita, já que você não quer receber ouro, nem prata, nem vestes, nem nada, porque você não negocia com as coisas de Deus, já que você tem essa consciência e essa simplicidade, eu quero pedir agora a você, já que você não quer ouro, eu quero que você me dê 3 cargas de terra, em 3 mulas, porque eu quero levar a terra daqui para lá, porque eu quero fazer um altar lá, eu não adorarei mais nenhum outro Deus, senão o Senhor. E outra coisa, me desculpa, me perdoa desde já, porque eu lá tenho obrigações com aquele rei, e ele vai entrar na casa do Deus dele, Rimon, e ele entra segurando na minha mão, no meu braço, ele entra acompanhado, e quando eu entrar, me perdoe, porque eu não adorarei mais a ele, mas eu tenho que cumprir minha missão. E Eliseu disse, vai em paz. Amém? Queridos, como é acessível a salvação que vem de Deus. E como a palavra de Deus na boca de uma menina escrava teve o poder de mexer com os 2 reinos, de modo que uma carruagem carregada com ouro, com prata, com vestes, foi enviada de um lado para outro, cartas reais se encontrando, por causa da mensagem na boca de uma simples serva. Essa palavra tem poder, libertou o homem voltou para casa com a pele totalmente pura, limpa, como a pele de um menino, de uma criança. Depois que ele se submeteu, se despiu, tirou a sua vaidade, o seu orgulho, e se humilhou para obedecer a palavra. Quando ele fez isso, tudo foi resolvido. Olha, a simplicidade. Se os homens fossem obedientes a Deus, não precisaria de missionários estarem atravessando o mundo para levar a mensagem. Vocês sabiam disso? Sabe por que é preciso missionário? Por causa da dureza do coração do povo. É porque as pessoas não obedecem a Deus. Porque se obedecessem, todo mundo estaria evangelizado. O mundo inteiro estaria evangelizado. Você sabia disso? Eu quero mostrar para vocês. Deuteronômio 6. Porque a regra divina está aí. Deuteronômio 6, a partir do verso 5. O que aqui diz? Deuteronômio 6, a partir do 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma
e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança. Agora a igreja, para acordar mesmo, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres na igreja, no templo. É isso? Mas estiverem onde? Mas estiverem em casa. Ou quando estiveres sentado em tua casa, no teu cantinho, onde você é conhecido, onde as suas emoções são conhecidas, onde você é conhecido de manhã, de tarde e de noite, onde você vive, onde você come, onde você dorme, onde você recebe os problemas e resolve. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios, né? Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Ele está dizendo, proclama essa palavra. Começa uma obra missionária a partir do teu lugar, da tua casa, com os teus filhos. E se você fizer isso, você vai evangelizar seus filhos. Você vai ensiná-los a palavra de Deus. Agora, para ensinar a palavra de Deus, olha, vamos voltar ao verso 5. Para ensinar a palavra de Deus, olha, como é que se ensina? Por que é que as pessoas não ensinam isso aos filhos? Vamos lá, verso 5, pode deixar. Obrigado. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Qual é o problema? Verso 6. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em uma Bíblia guardada em casa, mofada. É isso? A palavra esteja onde? Queridos, o grande problema, o problema da humanidade é esse. Não falta Bíblia. A Bíblia pode estar lá, mas ela é só um enfeite, ou um livro a mais ou a menos. Ela não entra, ela não está no coração. As pessoas não priorizam Deus, porque não priorizam Deus, a palavra não está no coração. E para ensinar essa palavra, sentando, deitando, andando, levantando, indo e vindo, no ambiente comum do lar, é preciso que a palavra esteja no coração. E se a palavra estiver no coração, você é um vencedor, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa equilibrada, você vence as dificuldades, você reconhece seus pecados, você confessa as suas fraquezas. Quando você ferir alguém, você vai reconhecer e vai pedir perdão. Você não vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Você vai abrir mão de você mesmo. Você vai se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. E Ele vai ouvir dos céus, perdoar seus pecados, sarar a sua casa. Amém? Então nós aqui estamos sendo hoje... Olha a simplicidade da missão. Começa onde? Começa quando o pastor me consagrar um missionário e me enviar de um lugar para outro, garantir um recurso mensal e alugar e cuidar de passagens e de passaporte, de tudo isso. Então, a partir dali eu vou ser missionário. Não, meu filho, começa na tua casa. Amém? Com teu cônjuge, com teu vizinho, com teu parente, com teu amigo. Começa no trabalho, começa com a tua profissão, aonde você estiver,
Eu ganhei gente entre Moreno e Vitória, no ônibus, cansado, depois de um dia profundo de trabalho, encostado numa cadeira de um ônibus daquele, puxar a cortinazinha, que tinha aquela cortinazinha para a gente não ficar distraindo, e ele também cansado, vindo de um trabalho, e a gente começou a falar. Quando chegou em Vitória, ele estava outra pessoa, era outra pessoa. No domingo, ele riscou lá na porta com um jipe, dizendo: eu quero ir para a igreja. Mas isso acontece se você abrir a boca. Diga glória a Deus. Queridos, foi uma revolução nessa família, até hoje. E a coisa foi se espalhando. Daí a pouco, evangelismo, gente indo ao campo, saindo, atravessando e levando a mensagem, até hoje. Então a palavra tem esse poder. Só que as pessoas, por não ter a palavra no coração, primeiro por não amar a Deus, não prioriza. Eu sou muito repetitivo às vezes aqui, e talvez continue sendo, porque se Deus não estiver no primeiro lugar, não está em lugar, a gente precisa saber disso. Então, por não colocar Deus em primeiro lugar, a palavra não está no coração, vai botar o quê na vida dos filhos? Vai ensinar o quê? Ou então ensinar o que a gente não vive. A gente não vive uma vírgula e quer ensinar, e fica difícil. Para ter eficácia, para ser eficiente e ter eficácia, é preciso você dar o exemplo daquilo que você vive como evangelho. E aí a missão se torna simples. Então cada um aqui pode ser missionário a partir da sua casa, com os seus parentes, com seus amigos, com quem chegar. Mas eu tenho que ser chato assim, todo instante, toda hora? Não, você tem formas especiais de evangelizar. Você pode, com simplicidade, comendo uma coisinha gostosa na mesa, sem nem uma maneira formal de fazer, mas com simples palavra, vivendo o evangelho, você vai transparecer a glória de Deus na sua vida, porque o teu coração vai aparecer nessa conversa, nesse olhar, nessa forma de ver a vida e nesta palavra de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se ela está no teu coração, você abre a boca, vai sair o quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. É Bíblia também que nós estamos pregando, ou não? Então o missionário, ele precisa sim falar o que carrega no coração. E se o coração está cheio da palavra de Deus, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Então, se está abundante, o teu cálice vai transbordar. E vai sair palavra de Deus, porque palavra de Deus sai pelos poros. Aparece até na postura. E ele está dizendo: bota isso aonde você puder. Eu me lembro quando eu assumi um escritório regional, na cidade de Jaboatão. Eu fui na CPAD na época, comprei um bocado de adesivos. Eu saía adesivando aquelas portas de vidro. Quem chegava para ser atendido era um regional que atendia todo tipo de demanda em relação à energia. E eu saí colocando adesivo em tudo que era porta. Se botasse a mão numa porta daquela para entrar, tinha uma mensagem do Evangelho. Chegou um colega e disse: coisa boa. Não era crente. Um companheiro também de função em outro regional, e ficou admirado, disse: eu gostei muito, se interessou.
pela palavra de Deus. Ah, queridos, bota na tua casa. Tem gente que não tem nada em casa, nunca lê a Bíblia com os seus. A marido e mulher lendo, meditando, refletindo, orando, dando as mãos, clamando aos céus, e o Espírito de Deus usando de modo poderoso e maravilhoso. Então, aí vem João agora, porque é tanta coisa que aquele relógio é meu inimigo, ele roda muito rápido. Gente, olha João Batista, o enviado, o precursor, o mensageiro, o homem que Deus, através de Isaías, falou dele, dizendo que ele seria esse precursor maravilhoso. Olha ele em João capítulo 1 e verso 8 e 9. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Diga amém. Quem é a luz? A luz é Jesus. Onde ele está? Está no nosso peito, na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Os seus valores são os nossos valores. Nós não somos a luz, mas carregamos a luz. Eu digo, eu não sou importante, mas a mensagem de vida de Deus na minha boca é importante. E João disse, a palavra de Deus em sua boca não falharia. Ele disse, eu não sou a luz. João não era a luz, mas foi enviado, mensageiro, enviado para testemunhar da luz. Você também. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Olha que mensagem a gente tem para esse mundo. As pessoas às vezes ficam esperando o microfone para ser um mensageiro. Pelo amor de Deus, abre a tua boca aí, porque a mensagem é para o mundo. Começa onde você estiver. Começa a evangelizar. Ah, não tem lugar para sentar não. Ah, meu filho, tem um meio fio aí na calçada. Depois lava a calça, tá? Mas pode sentar na pedra. Pedra também é um milagre de Deus. Eu não creio em Deus. Você crê nisso aqui? Foi Deus que fez. Isso não aconteceu por acaso. Começa. Fala desse Senhor. E essa palavra tem vida própria. Ela entra, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga amém. E essa palavra está na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, diz a palavra. É um texto bíblico que eu estou te citando. Então tenha simplicidade. Ele disse, eu não sou a luz, mas a palavra, quem é a palavra? No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é Cristo, Cristo é a palavra personificada. E a palavra, ele está dizendo aqui, eu não sou, João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra, isto é Jesus, é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E ele quer iluminar a partir da gente. Por isso, ele nos manda pregar. Porque a lei dele, ele diz que é para todas as nações. Isaías 51:4. O que diz aí? Isaías 51:4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei,
minha justiça se tornará uma luz. Agora a igreja. Todas as nações, glorifiquemos a Deus. Glorifiquemos o Senhor. Esse é o panorama, é o mundo, são todas as nações. A gente não tem que ficar com raiva de argentino, a gente tem que amar todos, independentemente se é a Copa do Mundo e a última jogada. Meus queridos, nosso compromisso é com todas as nações. Por isso que essas portas vão se abrindo e a gente vai entrando. Por isso, quando a gente começou no primeiro mês, talvez a Bazemate se lembre muito bem. A gente começou lá pela China, primeiro mês, mas você não tem nem como tirar daqui 1 litro de gasolina. Você não tem como comer um sanduíche com esse recurso, mas ele já vai ser encaminhado para a obra missionária. Diga amém. Deus é Deus, irmãos. Deus é o Senhor. E Deus é o dono do ouro e da prata. O que falta em nós é ousadia, é fé, é coragem. O que há em nós, às vezes, é covardia, é mesquinharia. É a gente, se fizer uma doação de alguma coisa, ficar fazendo a contabilidade reversa aí, dizendo o que é que eu perdi. Quando a Bíblia manda a gente entregar as primícias com alegria, porque Ele ama o que dá com alegria. Se alguém não tivesse investido em nós, durante esses 2000 anos de história da igreja, nós não teríamos uma Bíblia na mão, nós não ouviríamos ninguém falar do amor de Deus, e o mundo estaria perdido e em trevas, mas Jesus veio como luz para a humanidade, e a sua justiça é para todas as nações. Por isso nós estamos aqui. Há cerca de 11 horas de voo de onde ela foi proferida. Mas ela chegou aqui, está em nós, invadiu o mundo inteiro. Se enganaram redondamente aqueles que pensavam que podiam abafar esta mensagem. Chamaram Pedro e disseram: olha, depois de ameaçar, depois de haver aniquilado um deles, disse: olha, você não fala mais no nome dele, viu? Você está proibido de falar no nome de Jesus. Ele olhou com a simplicidade dele, pensaram que ele estava tão covarde quanto antes de receber o Espírito Santo. Aí Pedro olhou, eles disseram, quando ameaçaram Jesus, perguntaram se ele conhecia, ele disse que não conhecia. 3 vezes ele até praguejou, dizendo, eu não conheço, e praguejou. Só que quando ele foi revestido do poder de Deus pela descida do Espírito Santo, ele olhou, encarou, quando disseram, você está proibido de falar, ele disse, me importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele não parou, e louvado seja Deus, porque ele não parou, chegou a nós. Que maravilha. Então, olha o que diz aqui, Isaías 45, 22, essa profecia acerca da pessoa de Jesus, porque a gente falou de João, né, dizendo eu não sou e tal, mas agora vem aqui essas referências a Jesus. Agora veja o que disse Isaías 45, 22, olhai para a minha pessoa e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. As pessoas são cegas, não é? Na maioria. Que olha para isso aqui. Olhai para quem? Aí a pessoa vai olhar para um ídolo, vai olhar para alguém registrado na história
como quem operou algum milagre, tira os olhos de Deus e vão confiar em outras coisas. Quando ele é claro, olhai para a minha pessoa e sede salvos vós todos os limites da terra. Porquanto eu sou Deus e existem muitos outros. Não há outro. E por que você ora em nome de outro? E por que você pede em nome de outro? E por que a tua religião te permite pedir em outro nome? Se é somente no nome de Jesus, se não há outro nome entre Deus e os homens a não ser Jesus. Então, isso também é trabalho de evangelização, né? Nós estamos aqui evangelizando. Gente, bateu o horário ali? Bateu. Eu queria começar agora. Pena. Atos 1:8. O que é que diz? Para a gente pincelar aqui. Contudo, vocês frágeis, vocês amedrontados, vocês que se dispersaram todos quando ele foi pendurado na cruz, vocês que diante daquela cena esmagadora desistiram. Jesus havia dito, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersaram todos. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Diga glória a Deus, porque chegou a nós, 2000 anos, não diminuiu uma vírgula, só aumentou. Só aumentou. E é para os confins da terra. Nesta semana eu estava conversando com o Robson, e ele mais uma vez afirmou, disse, olha, o missionário que vocês adotaram, ele está em áreas não evangelizadas. Precisamos chegar lá nos confins da terra. Os confins da terra. Aquele homenzinho ali, ó, a gente não conhece. Ele está lá. Ele me ficou até de fazer umas entrevistas lá e mandar para a gente. Talvez este mês nós iremos apresentar. Então, meus queridos, recebereis poder para fazer isto. Agora, Mateus 28, 19 em diante. O que é que diz? Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a ordem de quem? Essa é a ordem do ressurreto, essa é a ordem do Todo-Poderoso, essa é a ordem do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, desse que não nos deixa nem nos desampara, esse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dando essa ordem. Agora essa ordem não serve para muita gente, porque as muitas pessoas não querem dar importância a Deus da forma simples, pura como ele ensinou, e inventam 1000 coisas, 1000 artifícios, e querem prender Deus em algumas arquiteturas, e com todas essas invencionices perdem a rota. Mas aqui está Deus dizendo, é para todos os povos da terra. Ide, não desistam, façam alunos, façam discípulos, faça do seu amigo, do seu parente, da pessoa que está perto de você, que ele aprenda com você. Aprenda o quê? Sobretudo a palavra de Deus. Queridos, Paulo estava tão inflamado pelo poder de Deus. Ele fez 3 viagens missionárias. Na primeira, ele foi a Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Panfilha, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe.
10 lugares, 10 regiões, muitas cidades, pregando esse evangelho. Depois ele se empreende uma outra saída e sai, Antioquia da Síria, passando por lá, Cilícia, Derbe, Listra, Galácia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e ele continuou numa terceira passagem, novamente passando em Antioquia da Síria, consultando, vendo os irmãos, fortalecendo os líderes que ele constituía sobre a comunidade ali. Antioquia da Síria, Éfeso, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Corinto, Troade novamente, vai para Mileto, Cesareia, Jerusalém, e de Jerusalém ele é preso, mas ele não se cala, não se cala. Dos 13 livros da Bíblia, muitos foram muitas vezes escritos na prisão, e ele continuou cheio do Espírito Santo. É este missionário a referência para a nossa vida. Ele deixou esse rastro maravilhoso, e quando ele chega no final, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da vida, a qual o Senhor dará, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, e nós temos a chance de fazer o nosso melhor para Deus, a partir da palavra dele no nosso coração, e a boca aberta pela coragem, a ousadia do Espírito Santo, para dizer que Jesus é maravilhoso, é o único Salvador, é o Filho de Deus, está conosco, virá nos levar daqui. Meus queridos, imagine a minha miséria, se eu olhasse agora e dissesse: eu só enxergo do nascimento à morte, do berço à sepultura. E todo dia me olhasse no espelho e dissesse: olha, está enrugando, não está bom, os cabelos estão rareando, perdendo a cor, mudando de cor. Isso tudo é sinal de morte. Como seria miserável viver essa vida? Por isso que a Bíblia diz: se a gente esperar por Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não importa se tem dinheiro ou se não tem, tudo vai perder sentido. Mas como é maravilhoso a gente crer que esse Deus está conosco, e Ele vai nos fortalecer até o fim da nossa caminhada. Mas aí ele simplifica demais a coisa aqui. Olha que lindo. Vocês vão passar aí 5 minutos a mais, mas não vai morrer ninguém. Chega em casa, toma menos suco, porque não é bom tomar para dormir. Aí você conversa um pouquinho, medita um pouquinho, honra a Deus. Agora, a coisa é tão simples, começar um trabalho de evangelização, que está escrito aí em Mateus 13, dos 3 a 8. Eu vou só ler isso aqui para a gente findar. Porque a Jesus ensinando: eis que um semeador saiu a semear. É simplesmente você semear. Mas eu vou escolher terra. Não, meu filho, foi gente. Prega. Mas será se vai nascer? A palavra tem poder em si mesma. Eis que o semeador saiu a semear, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo,
uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e a 30 por um. Amém? Então, meus queridos, é simples, é só semear. A terra é o coração dos homens, e a semente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está com você, você é um semeador. Não saia por aí escolhendo a quem falar, mas fale, joga a semente, porque o dono é o Senhor, e o coração dos homens, a terra boa dependerá da atitude de cada um para com a palavra de Deus. Amém?